longo dos últimos 3 meses, funcionários públicos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Itamaraty, da Receita Federal, da Anvisa, de universidades federais, da Previdência, do IBAMA, do INCRA, fizeram greve. Quantos são? Há várias estimativas, 200 mil, 300 mil, não se sabe com certeza. A presidenta Dilma Rousseff ofereceu um aumento de 15,8% em 3 anos, a partir de 2013. Neste domingo, numa reunião de líderes sindicais e com representantes do Ministério do Planejamento, não se chegou a um acordo. A Constituição assegura o direito de greve a funcionário público. Um decreto do presidente Fernando Henrique não permite a compensação financeira de dias parados no serviço público. E a presidenta Dilma baixou em 24 de julho o decreto 7.777, que autoriza o governo a contratar funcionários de emergência para manter em funcionamento os serviços essenciais. Para discutir esse tema, eu converso com o secretário-geral da CUT Nacional, Sérgio Nobre, e com o assessor jurídico da FEComércio, Dr. Luiz Antônio Flora, que também tem uma longa experiência em discussões de questões trabalhistas e sindicais. É um prazer recebê-los aqui. Eu vou me permitir, antes de mais nada, perguntar ao Sérgio, que participou da reunião em Brasília, e perguntar: vocês têm um deadline, um prazo, que é até sexta-feira, porque até lá se define o orçamento da União, e se não ficar estabelecido qual é o valor do aumento do funcionalismo público, isso não entra no orçamento e ninguém tem aumento. Exatamente. Então, essa semana é uma semana decisiva para o movimento. Agora, é importante deixar claro, né, que os servidores públicos, eles têm todo o direito de reivindicar a correção do seu salário, porque nos últimos anos, se o país conseguiu crescer, todo mundo reconhece que foi, em parte, pelo crescimento da renda da população. Então, os reajustes acima da inflação do salário mínimo, por exemplo, foi muito importante. Os ganhos nas campanhas salariais acima da inflação também foi um indutor importante da economia. Claro. E os servidores não podem, né, ficar sem ter a correção, no mínimo pela inflação. Claro. Então, o governo... Então, agora... só para o espectador entender bem, a situação do funcionalismo público qual é? Não tem tido aumento nem da inflação? Então, tem tido, né, os reajustes bastante diferenciados ao longo do tempo. Agora, né, se não se corrige nos próximos anos, pelo menos pela inflação, você tende a perder poder de compra. Claro. Né? O que é ruim, não só para os servidores públicos, mas é ruim também para a sociedade. É importante ter isso em mente. Né? Sei. Agora, infelizmente, o governo demorou a apresentar a proposta. Quer dizer, então, além da questão da reposição salarial, existem vários elementos que também é importante a sociedade saber, que os servidores reivindicam e, infelizmente, a negociação não dá conta. Por exemplo, uma revisão das funções no serviço público também. Claro. Tem funções que não fazem o menor sentido, mas continuam existindo. Né? Datilógrafo, por exemplo, né? Sim, mas ainda existe no setor público. Ainda tem datilógrafo? Exatamente, na descrição de cargos e função. Quer dizer, precisa rever Será que aquilo ainda ali. Tem telegrafista? Deve ter todas essas coisas já não fazem mais sentido, que os servidores também querem rediscutir. Né? Operador de telecas, essas coisas, mas que já não existe mais, que é uma reivindicação importante dos servidores. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Sérgio. O que isso tem a ver com a discussão de dinheiro, de salário? Eu acho que tem um anseio também dos servidores de discutir carreira, que é um tema importante também, e que às vezes nesse ambiente o foco fica só no reajuste salarial e não entra nessas questões que são também bastante caras aos servidores públicos. Eu acho que o grande problema do servidor está no modelo de negociação. Embora o governo, né, seja o único patrão, né, e haja diversas funções diferentes, ao invés de ter uma mesa de negociação única, as mesas são todas fragmentadas de negociação. Sim, mas agora não está assim. Agora está todo mundo sentado junto. Não, há carreiras diferentes. Teve os professores, né, que teve uma proposta diferenciada. Agora os servidores públicos federais, depois a área de saúde, de seguridade, mas quando a presidenta fala em 15,8 é para todo mundo. Está falando no geral agora, 15,8, a exceção da educação que teve um tratamento diferenciado. Os 15,8, na verdade, é a projeção de inflação nos próximos 3 anos. O que eu estou dizendo é que nós precisamos rever o modelo de negociação no serviço público. Seria como aqui na Rede Record, por exemplo, você faz uma negociação com os cameramen, depois termina a negociação com os cameramen, depois você vai para a secretária, depois você vai para o outro, e você não consegue trabalhar, que não faz o menor sentido isso. Fala também você nos apresentadores. Que Dizem que os apresentadores ganham bem. O sol nasceu para todos. É verdade. Deixa eu perguntar para o Luiz Antônio. Nessa questão, e é por isso que um representante da FEComércio e do Comércio
foi convidado para esse nosso programa. Do ponto de vista do comércio, do ponto de vista do empresário, eu lhe pergunto, o que vocês têm a ver com isso? Ou seja, o que lhe parece a ideia de funcionário público fazer greve? Olha, Rick, isso é uma história, longa história que vem de 88. 1988, na Constituição. Na Constituição. Começamos o debate em 87 e eu conversava com os colegas, então representando a esquerda, no sentido de que greve é um estado de fato. Não precisa haver um direito escrito. Mas a partir do momento que escreveram e colocaram um direito na Constituição, esse direito deve ser regulamentado. Então, precisamos definir qual que é o limite. Nos últimos anos, 2007 a 2012, os empresários que atuam no setor de importação de comércio exterior tiveram, acho que, 6 ou 7 greves. Só não tivemos greve em 2011. Então, isso afeta a imagem do país lá fora. Polícia Federal, com os empresários indo e vindo. Hoje, em termos de globalização, nós temos o país, não é, como uma das primeiras economias mundiais, mas a imagem fica comprometida. Sexta economia. Acabamos de passar a Inglaterra. Exatamente. Não em medalhas olímpicas, mas no resto. Não é? Exato. Então, quem exerce o direito não ofende ninguém, mas o direito deve ser regulamentado. Parece, pelo que o Sérgio colocou aqui, quem está em greve é o Congresso Nacional, desde 1988. Calma. Vamos explicar isso ao nosso pobre telespectador. O que você e o Sérgio estão dizendo em relação ao Congresso Nacional? Que eles não regulamentam a lei. Exatamente. O Legislativo precisa regular. Existe uma anormalidade. A então, sociedade está sofrendo hoje. Em 1988 foi assegurado na Constituição o direito de greve e funcionalismo público, que, aliás, é um direito universal. Sim. Não é isso? Um estado de fato. E existem convenções da OIT que regulam lá no isso. Congresso Nacional, como que os servidores 151. reclamam. A Convenção 151. Exatamente. Que os servidores da OIT, Organização Internacional do Trabalho. De 78. Exatamente. Então já é um diploma bastante antigo. E desde antigo. 1988 o Congresso Nacional não senta e regulamenta essa lei. Tivemos um presidente trabalhista de origem sindical, Luiz Inácio Lula da Silva, que não conseguiu regulamentar, e agora temos uma outra presidenta eleita pelo Partido dos Trabalhadores que até agora também não apresentou um projeto de lei nesse sentido, verdade? Não, a gente espera que nesse episódio da greve dos servidores mostra claramente que é preciso, né, que a Convenção 51 seja votada, que haja uma mesa permanente de negociação, porque o mal também é que depois que passa esse processo também, você não discute as coisas que estão embutidas ali. Como eu falei, há muito descontentamento em relação à estrutura de cargo e salário, relacionamento, né, que precisam ser tratadas de maneira permanente. Então, para o governante é uma coisa curiosa, né, porque todos eles dizem que eles são eleitos para um mandato de 4 anos, mas, na verdade, tem autonomia só sobre 2, porque no primeiro ano ele pega o orçamento do anterior. Né? E tem que consertar. Exatamente, tem que consertar. Depois tem o segundo e o terceiro ano, que é dele, e no quarto não pode gastar, porque é o ano da eleição. Isso. Então, viram 2 anos. Não seria muito mais interessante você fazer um acordo, por exemplo, pelos 4 anos, por 3 anos, te dá uma tranquilidade? O Henry Ford fazia isso em 1930 nos Estados Unidos, né? Que ele fazia a negociação salarial que era por 3, 4 anos, enquanto o contrato que era negociado estava em vigência, você não tinha greves, né? E tinha uma comissão de trabalhadores que negociava permanentemente os problemas que surgiam no dia a dia. Você então, acha isso desde factível? 1930 que é assim no mundo. Eu não sei por que está na contramão. É uma questão que deve ser conversada, deve ser resolvida num plano superior. Porque a partir do momento que foi colocado como um direito, então o Congresso deve se manifestar. No caso da iniciativa privada, nós temos as negociações coletivas. Sim. Então, a greve, como sendo estado de fato ou um direito, e no setor privado já existe uma regulamentação, desde 89. Então, a greve serve para forçar uma negociação. Agora, no serviço público, isso é cabível? No setor privado, o trabalhador ele busca um lucro para o empresário. E no governo? O governo tem fins lucrativos? Não existe. Não tem fins lucrativos. Claro. Então, deve ser conversado, debatido. É um assunto que o Congresso Nacional deve regulamentar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A CUT, se não me engano, a CUT, mas algumas lideranças do movimento sindical estão estudando, inclusive,
uma maneira de dar mais flexibilidade, mais rapidez exatamente aos dissídios e permitir que essa discussão se torne mais automática e mais eficaz, tanto do ponto de vista do trabalhador quanto do ponto de vista do empregador. O que você poderia dizer que está na agenda de vocês agora, aproveitando inclusive essa crise, que foi uma crise de 3 meses de paralisações que param, voltam, começam, voltam, e que evidentemente prejudicaram o funcionamento da sociedade em alguns setores essenciais. O que está na mesa de vocês para pensar nesse campo da tornar mais flexível a legislação da negociação com o empregador? Então, eu acho que o assunto é importante para as pessoas em casa entender. O assunto salário, ele é difícil mesmo em qualquer situação. Claro. Seja no serviço público, seja na iniciativa privada. Porque quem paga o salário diz que é caro e pesado pagar. Aquele que recebe o salário não consegue fazer nada do que ele quer com aquilo que ele recebe. Então, é por isso que é tenso. E no mundo todo, essa contradição é resolvida com muito diálogo. Claro. Então, o que está acontecendo agora? O governo diz que não pode atender a reivindicação dos servidores porque há uma restrição orçamentária, Sim. Tem uma crise internacional que todo mundo reconhece que está aí. Então, quando falta o espaço financeiro para atender, tem que sobrar diálogo, né? Então, eu acho que o que falta são canais permanentes de discussão e de diálogo entre as partes que não ocorrem no Brasil. A grande diferença do movimento sindical brasileiro, das relações de trabalho no Brasil para o resto do mundo, é que todos, no mundo afora, todo problema que surge ali no espaço do trabalho, seja na televisão, seja no comércio, seja na indústria, é resolvido por representações dos funcionários e dos empresários que tratam daquele assunto permanentemente, seja ele qual for. No Brasil não há essa cultura, não há representações Deixa eu entender uma internas, coisa, certo? Ninguém fala com ninguém, então acho que esse é o problema. Eu acho que os empresários hoje têm menos representação no Ministério do que os trabalhadores. Veja bem, o ministro do Trabalho é do partido do Brizola, o Brizola Neto. Dentro do Palácio tem o ministro Gilberto Carvalho, que cuida das questões sociais de uma maneira geral. Não é isso? A presidenta da República é do PT. O Zé Luiz Feijó, que foi presidente dos metalúrgicos, vice-presidente da CUT, hoje trabalha no governo. Então, por que está faltando diálogo? Eu acho que tem que institucionalizar o diálogo. Então, no serviço público, é importante aprovar a Convenção 51, que cria as condições e o ambiente para a negociação. Mas isso, aparentemente, vocês estão de acordo. Exato. Nós precisamos e sempre defendemos que, a partir do momento que tem uma lei, ela precisa ser regulamentada. Então, o governo tem que definir. O Sérgio falou há pouco a respeito dos serviços essenciais. Nós entendemos que serviço público é essencial, porque é coletivo. A partir do momento que ele não é coletivo, ele deixa de ser essencial. Então, a lei, a sociedade, está precisando dessa regulamentação. Agora, é evidente que isso merece os debates. Claro. Mas você, como empresário, representante de empresário, você diria que há serviços mais essenciais do que outros? Perfeitamente. Entre os essenciais, há mais essenciais e outros menos essenciais. Vamos nos permitir Porque de uma forma teórica. Muito bem. Polícia Federal em aeroporto. Polícia Federal na alfândega. Na polícia fronteira. Rodoviária na Ponte da Amizade, lá com o Paraguai. Não é isso? Hospital. A partir do momento que a Polícia Federal ou o Auditor Federal da Receita Federal, ele abandona o seu posto de trabalho, como aconteceu semana passada, isso, tecnicamente, juridicamente, é um atentado à soberania nacional. Deixou a porta do país aberta. Como que fica a situação? O governo poderia colocar o Exército lá? Ou a lei deve regular? Ou o Judiciário? Então, nós temos aí... Mas o Judiciário considerou a greve legal. Considerou legal, mas e a penalidade? Aqui, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que aplica-se a lei da iniciativa privada no que couber. Então, isso nós só vamos ter no Poder Judiciário uma definição jurisprudencial daqui a uns 5, 6 anos. É uma novidade ainda. Embora nós temos aí um atraso de quase 25 anos, um quarto de século, não é, na regulamentação desse direito. Entendo. Mas, Paulo, só se me permitir, claro, pelo seguinte, porque é importante as pessoas entenderem que ninguém, por exemplo, seja no hospital, seja numa escola, ou seja na polícia, quer dizer, ele deixa de trabalhar porque ele quer deixar de trabalhar. É porque há razões para isso, quer dizer, as pessoas têm e razões fortes, né? Então, é porque tem problema acumulado que não se resolve. Então, é a maneira dele expressar, né, os problemas que estão vivendo ali. Então, se são categorias essenciais, tem que ser essencial também no tratamento. Então, não pode deixar acumular problema, que é isso que eu estou dizendo.
O que está faltando na relação com o Estado e às vezes até na iniciativa privada é o diálogo permanente. Essas coisas precisam ser conversadas permanentemente para não deixar chegar nesse estágio. Mas quando chega ao ponto de paralisar o serviço, é porque se esgotou, sabe? Porque o copo derramou, como a gente diz, né? Então não pode deixar o copo derramar. Tem que conversar antes, entendeu? Senão dá a impressão de que as pessoas param porque quer parar. E não é assim. É porque há motivos, é porque não se deu o tratamento adequado. E um exemplo, o comércio não tem nenhuma greve na sua história. E trabalha sábados, domingos e feriados. Isso é um fato notório. Existe uma negociação. Isso significa o quê? Existe uma negociação. Aí é que nós encontramos a dificuldade. Porque no setor privado, o direito confere a negociação coletiva. Um fato, um instrumento que o serviço público não tem. Então, nós temos que analisar a greve de uma forma jurídica, de uma forma econômica e de uma forma moral. Quando os servidores reclamam com direito e também com fatos, porque nós temos uma discrepância entre servidores. Nós temos servidores que têm regalias, bastante gratificações, ao passo que outros não têm. Há mordomias e não há mordomia. Exato, por isso que o Sérgio coloca, e a sociedade vê isso, os empresários reconhecem. Nós temos aí, verificamos nas alfândegas, no Poder Judiciário, em todos os setores do governo, dos 3 poderes, a gente verifica que existe essa disfunção. Por isso que falta uma regulamentação. Mas uma regulamentação saudável, através do diálogo. Na Inglaterra, antes das Olimpíadas, me parece que em Heathrow, eles paralisaram o trabalho durante 24 horas. Houve greve. 24 horas sinalizando para reivindicar. Mas aí o Exército interveio e nem se percebeu. Mas parece que foi assim, apenas, olha, estamos reivindicando alguns direitos. O teor da reivindicação eu não sei. Eu sei que houve uma greve e aí aqueles todos que prestariam serviços para o início das Olimpíadas foram substituídos por recrutas e a coisa funcionou de maneira... Me parece que a Polícia Federal, o Sérgio está aqui, sabe melhor do que eu, a Polícia Federal está reivindicando alguns direitos que foram conquistados em 2007. Exatamente. Então, aí são situações então, são que mostram ali as diferenças. São 5 anos atrasados. São 5 anos atrasados. Pois é. Então, existem essas coisas que no mundo todo é tratado. Não se pode conversar só no momento da negociação salarial. Você tem que conversar antes, né, para não deixar os problemas acumularem. Eu já entendi. Você quer conversar e ele quer regulamentar. É mais ou menos isso. Depois nós vamos falar sobre os 15,8% propriamente dito, que deve ser a preocupação central da maioria dos servidores públicos, que nessa altura nos dão a honra da sua audiência. O Entrevista Record vai para um rápido intervalo. Antes, vamos conhecer uma nova história de empreendedorismo no quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos contar a história de Paula Tucunduva. A Paula chegou lá. Desde criança, ela sonhava em trabalhar com o pai, dono de lavanderias em São Paulo. 21 anos atrás, ela se formou em administração e assumiu a parte financeira do negócio. 9 anos depois, em sociedade com o pai, ela criou uma nova empresa, a Rotovic Lavanderias Industriais. Mesmo com toda a experiência em administração, Paula tinha vários desafios pela frente e, para enfrentar, pediu a ajuda do Sebrae. E isso fez uma diferença muito grande, porque eu consegui entender aonde eu estava errando e o que eu precisava fazer para mudar. A Rotovic hoje é muito maior do que o antigo negócio da família. Ano passado, Paula comprou a parte do pai. Agora o negócio é só dela e do marido Roberto. A Rotovic hoje tem 200 funcionários em 2 unidades. Uma em Taboão da Serra, em São Paulo, outra em Camaçari, importante polo industrial na Bahia, perto de Salvador. Ano passado, ela faturou 11 milhões de reais. Esse ano, deve crescer 10%. Mesmo assim, a Paula quer mais. Muito mais.
Hoje nós já estamos em Camaçari, na Bahia, e já está na hora de ampliar isso para os novos polos, junto com o crescimento de petróleo, que eu acho que é um desenvolvimento grande que está muito ligado com o nosso negócio, o Nordeste crescendo também o seu parque industrial. Então, é desbravar essas regiões que estão agora iniciando polos industriais. Nós temos que colocar uma unidade da Rotovic em cada uma dessas grandes centrais de indústrias de todo o Brasil. E a presidenta Dilma Rousseff ofereceu aos funcionários públicos, nesse domingo, um aumento de 15,8% em 3 anos, a partir de 2013. Eu pergunto ao Sérgio, dá para conversar com esse percentual? Claro que a expectativa dos servidores era ter um aumento acima da inflação, ter um ganho real. Agora, Isso significaria quanto? O quanto fosse possível, né? Então, mais que nas categorias na iniciativa privada, a maioria tiveram ganhos acima da inflação, né? Entre 2% e 3% acima da inflação. Seria bom que tivesse. Mas vamos falar daquele caso, daqueles funcionários públicos que têm a situação mais difícil. Se não me engano, são aqueles do Condicef, não é isso? A Confederação dos Servidores Federais, que é a grande maioria dos funcionários públicos que tem salários mais baixos. Para quanto que essa categoria chegou a pedir? Então, na verdade, era ter o reajuste do INPC e ter um ganho real também. Claro que tinha perdas anteriores que foi se somando, então variava ali entre 20% e 35%, acho que foi a pedida. Mas é claro que ali considerava perdas muito anteriores, né? Agora, se a gente for comparar com o que ocorreu no primeiro semestre na iniciativa privada, os reajustes ficaram em torno de 2%, 3% em termos reais, né? Esses 15,8% significam que isso será um aumento igual à inflação? É a projeção da inflação nos próximos 3 anos. Então, na verdade, ou seja, sem ganho real. Sem ganho real, quer dizer, você não está perdendo para a inflação, né? Agora, pior se não tivesse proposta, né? Eu acho que demorou muito a apresentar uma proposta. Claro que tinha expectativa dos servidores de ter o aumento real. Agora estão analisando, né? Vão analisar a proposta e acho que até amanhã os funcionários públicos devem estar analisando, né? E devem ter um retorno até amanhã da proposta, né? Então, a gente está muito preocupado. Quem já aceitou esses 15,8%? Não, ainda não. Estão em fase de análise ainda. Onde houve aprovação Nenhum foi grupo. Só nos professores, né? Os professores já aprovaram? Já aprovaram, mas não nos outros grupos. Mas os professores conseguiram mais do que 15,8%? Mais do que isso. Então, os professores vinham também tinha uma defasagem maior. Que é esse o problema, né? Tem muita disparidade no serviço público, né? Então, geralmente, os reajustes são feitos isoladamente, para determinadas funções, outras não, o que vai criando disparidades também, né? Então, esse é um outro elemento importante. Agora, até onde eu estou informado, existe também a possibilidade, já que não vai haver compensação dos dias parados, e há uma possibilidade de o governo ressarcir com mais trabalho. Isso se pratica bastante na iniciativa privada. Quer dizer, quando você termina o movimento, você Mas o governo também deixou claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é isso? Diria o grande filósofo esportivo, o Juarez Soares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é aumento de salário. Outra coisa é compensação pelos dias parados. Então, essa é uma boa ideia? Eu acho que é importante manter a renda não ser descontado e trabalhar mais? Exatamente, porque o ruim é você desestabiliza economicamente as famílias se você descontar, porque são vários dias de greve, se você compromete o orçamento das pessoas, depois não se reequilibra mais. Então, eu acho que é a saída mais adequada. Quer dizer, então, você fica com aquela dívida, depois você repõe. Se esse for o entendimento, né? Entre os servidores e o Estado. Mas não é bom descontar, não é bom, porque você acaba desestabilizando economicamente as famílias. A renda da família. Exatamente, o que é muito ruim. Então, acho que qualquer alternativa que não tenha Mas isso aqui também pode ser um instrumento para que, no futuro, o servidor pense 2 vezes antes de parar. Então, para resolver a greve é o diálogo, né? Nenhuma forma de repressão ajuda. Né? Reprimir movimento é igual você pagar fogueira com gasolina. Não ajuda, é bobagem isso. Né? O que resolve
é o entendimento, é a mesa de negociação, é o acordo, Claro. é a forma de tratamento, né? Então, é isso que resolve os conflitos, né? Tá. Então, essas coisas de repressão não funcionam. É igual filho adolescente, né? Se reprimir, Sei. aí não adianta. É o diálogo, é a conversa, tem que sentar, dialogar. Qualquer mecanismo de repressão só piora a situação. Tá. Luiz Antônio, o que significa o impacto que pode ter sobre a economia dos empresários um aumento de 15,8% num volume tão grande de trabalhadores brasileiros como são os funcionários públicos? Olha, o impacto específico, nós não temos assim, um cálculo de representação. Mas se o pleito é dentro da reposição da inflação, nós entendemos justo. Mas me parece que já acontece, já existe a reposição da inflação. A exemplo do que vem acontecendo com a iniciativa privada. Agora, o grande problema no país é que nós temos diversos países dentro do Brasil. Então, a diferença salarial, ela pode apresentar algumas injustiças. Nós temos um servidor que mora em uma localidade distante de São Paulo, né, em outros estados, que vai ter o mesmo teto. Então, eu volto a insistir, inclusive essa questão da reposição salarial. O que falta ainda é uma regulamentação. Bom, o presidente Fernando Henrique e o ministro era Luiz Carlos Bresser Pereira já decidiram que não tem como pagar dia parado. É isso? Nós tivemos 430 dias parados dos últimos 4 ou 5 anos. Sei. Isso no setor de importação de comércio exterior. Então, quanto representa isso, respondendo a sua pergunta agora, para o país? Qual que é esse prejuízo? Não só em termos financeiros, mas de uma forma geral. Isso é incalculável. Mas, Luiz Antônio, vamos pensar também com a outra metade do copo. Um país que faz greve é um país que tem democracia, não é isso? Onde é que não tem greve? E um país... Na Inglaterra tem. Desempregados. Na Inglaterra tem greve, na Itália tem greve, na Alemanha tem greve. Nos não Estados tem greve Unidos na não tem China. greve. Não tem greve nos Estados Unidos? Ali... o amigo não tem ido aos Estados Unidos. Está precisando fazer uma visitinha. Não, no caso, os Estados Unidos ele tem uma... Não existe previsão constitucional. Não. Existe uma lei onde o funcionário público federal ele assina um termo, de renúncia ao direito de greve. Mas que de vez em quando faz greve, faz. Por isso que nós falamos. O greve não é um direito, é um estado de fato. Pois é. A partir do momento que ele entra no mundo do direito, ele precisa ser regulamentado. O fato de haver greve não significa que vai desorganizar a economia, faz parte do jogo da economia. Mas os limites da greve também. Isso aí precisa ser Nos últimos anos, claro. 420 dias. Agora, não é um exagero? Não sei. Mas o problema está no modelo de negociação. Lá no ABC, nós acabamos de fechar um acordo com a Volkswagen, que regula os salários e benefícios para os próximos 5 anos. Então, é bom para o trabalhador, porque ele sabe o que vai acontecer com o salário dele. Quais são as linhas mestras desse acordo? Então, é a reposição da inflação, o que der nos próximos 5 anos, 2% de aumento real acima da inflação, né? E os abonos salariais, que a gente chama de participação nos resultados, são corrigidos por metade do crescimento do PIB. Então, quer dizer, se você estabeleceu uma relação, você tem economia estabilizada, você pode planejar seu futuro agora. É ótimo para os trabalhadores, porque sabem o que vai acontecer com o salário deles. E se houver uma crise e parar de vender automóvel? Então, aí as partes têm que sentar, se aquilo Senta compromete o tudo de novo. acordo e redesenha o acordo, é assim que acontece no mundo todo. Claro. Então, para a empresa... Se ao contrário a empresa estiver ganhando muito dinheiro, aí os trabalhadores provocam novamente e se discute, mas você tem uma estabilidade. O que não é bom para ninguém, não é bom para os trabalhadores, embora o exercício da greve seja de fato democrático, e é verdade, agora não é sinal de modernidade. Se você vive toda hora em conflito e em greve, porque alguma coisa está errada no sistema. Né? Então, é isso que nós estamos chamando a atenção. Quer dizer, você de vez em quando você concorda com ele? Não, eu acho que nós precisamos melhorar o mecanismo de negociação. No Brasil, ninguém conversa com ninguém quer negociar com ninguém, quer impor sua vontade sobre o outro lado. E é isso que leva às greves, entendeu? Então, em nações onde há a cultura do diálogo, da mesa de negociação, onde se reconhece a importância dos sindicatos, os sindicatos reconhecem a importância também de ter estabilidade nas relações, as coisas não são assim. Os acordos são de longo prazo, os trabalhadores têm ganho real acima da inflação, porque ajuda no crescimento da economia. O salário é um indutor importante do crescimento econômico, né? Claro. Então, você não pode ficar Isso eu vou voltar para o Luiz Antônio. O fato de haver um aumento, ainda que insuficiente da perspectiva dos trabalhadores, ainda que
tem havido um aumento. Isso não é uma notícia boa para o comércio de Brasília, por exemplo? Claro, isso aí gera renda. Gerando renda, gera circulação de mercadorias. Ainda que venha a ocorrer só no ano de 2013, como bons brasileiros, os funcionários públicos de Brasília vão começar a torrar antes. Ativa a economia. Então tem o lado econômico que vai ter uma repercussão positiva. Claro. Mas a gente volta agora para a imagem, a questão para a sociedade. Como que fica a sociedade nesse movimento, assim, às vezes excessivo, de alguns setores, não é, que não são aqueles que citamos agora. Mas o Sérgio concorda com você, Sim. Muita greve é sinal de que alguma coisa está errada. A questão parece que é mais política da negociação. Por isso que a gente se apega, então, quando não existe um diálogo, alguém tem que resolver. O Congresso tem um papel importante nisso. Agora, Sérgio, por que o governo não chega com uma proposta de lei para regulamentar o direito de greve? Não, eu acho que terminado esse episódio, eu acho que, e a CUT tem falado muito isso, nós precisamos refletir sobre o que aconteceu e criar mecanismos para tentar modernizar a relação de trabalho no setor público. Então, nós temos que criar um modelo de negociação, um modelo onde os problemas que surgem sejam resolvidos rapidamente. A gente fala de uma mesa permanente de negociação. Você não pode negociar só no momento de discutir o salário. Você tem que negociar todo santo dia, tem que ter uma mesa permanente e não acumular problema. Então, eu acho que Mas isso eu te que pergunto falta uma coisa, a CUT não pode tomar a iniciativa e mobilizar? A CUT tem vários representantes no Congresso, tem que eu me lembro, tem o Vicentinho. Exatamente. O Vicentinho está lá. Exatamente. Eu acho que é o que nós temos que fazer. Por que não tem um projeto de lei que trate disso? Tem a Convenção 51 da OIT, é muito importante ser aprovada, porque ela regula a negociação coletiva no setor público. E essa é uma reivindicação importante dos servidores, da CUT. Porque também a sociedade não aguenta muita greve de funcionário público todo ano, não. O governo precisa entender também que não é bom todo ano, por exemplo, se o ano que vem ter greve novamente, não é bom para ninguém, não é bom para o servidor. Ano que vem vai ter Copa do Mundo. Pois é. Daqui a 2 anos vai ter Copa do Mundo. Então, por isso que nós temos que repensar, né? Aliás, os servidores falam para mim que não é ter um novo modelo de negociação nos servidores públicos. Eles falam que não existe um modelo, que é por isso que está nessa situação. Quer dizer, você precisa criar um adequado para a realidade brasileira. Nós temos que buscar negociação permanente, buscar acordos de mais longo prazo, né? Buscar uma estabilidade nessa relação dos servidores com o governo. E a estabilidade vem na negociação e no acordo, é só ela que produz. Então, não adianta, não é, na minha opinião, repressão, não é regulamentação que as partes não aceitam, né? Não adianta você fazer uma lei que as partes não reconhecem, porque o conflito vai continuar, né? A lei só faz sentido quando ela é reconhecida pelas partes. Então, você tem diferença entre uma lei e um na ditadura militar era contra a lei fazer greve, mas os trabalhadores faziam porque era uma lei injusta, não era? Exatamente, mas... Então, se você não reconhece a lei, não adianta fazer lei. Quer dizer, a lei ela tem que nascer da negociação, entendeu? Eu acho que precisa ter uma regulação, mas uma regulação construída pelas partes na negociação. Não pode ser uma lei imposta pelo Congresso, por algum juiz que as partes não reconheçam. O que você acha de, no caso do funcionário público, o governo poder fazer como fez agora e cortou o ponto e dizer que não vai ressarcir? Eu acho que a repressão não ajuda a resolver. Quando você está numa situação de conflito, você não pode gerar mais conflito, você não pode gerar mais animosidade. Então, no meio do conflito, você cortar ponto e pedir para os estados e municípios mandar gente para furar a greve, isso só põe mais animosidade ainda. Quer dizer, o que resolve... Vai ter que patrulhar a fronteira. Exatamente, mas tem o mínimo, não é verdade que eles mantêm, o pessoal tem responsabilidade. 4 horas para passar o passaporte. Mas o bom é não precisar chegar nessa situação e estar todo mundo lá, que é o que a gente fala, entendeu? Então, como você disse, numa sociedade democrática, a greve ocorre, não é? Agora, não é do nosso desejo que ela ocorra todo ano ou com essa frequência. Agora, a sociedade e o governo precisam reconhecer que existe um problema nas relações de trabalho, como tem sido gerenciado as relações de trabalho no setor público, e que é preciso rever. E não então, é com imposição, você sugeriria ao ministro Brizola Neto que desse uma olhada no acordo que vocês fizeram com a Volkswagen lá no... Eu acho que sim, e olhar para o mundo também, né? Como é que o mundo... Porque não é só nós que negociamos aqui no setor público, existem experiências boas pelo mundo também. A gente não inventa nada, né? Tem coisas boas por aí, que a gente pode se espelhar, trazer para cá. Vários países já ratificaram na Convenção 51 da OIT, tem um modelo democrático de negociação, nós precisamos aprender a fazer essas coisas. O que mais nos entristece é que nós estamos virando um país, né, com uma economia moderna, pujante, né? Mas com relações de trabalho, seja no setor público e muitas vezes na iniciativa privada,
que é de pré-revolução industrial. Então, quer dizer, isso não... Mas quando o Sérgio fala em negociação, temos trabalho escravo, nós falamos que a lei também é uma negociação. A lei ela é negociada no Congresso. Claro. Por isso, nós não estamos vendo aí uma diferenciação entre a negociação e a lei. A lei é objeto de uma negociação no Congresso. A lei nasce de uma negociação. Exatamente. Então, por isso o que eu estou dizendo é que as pessoas precisam reconhecer essa lei como uma lei boa, né? Porque é como através do debate no Congresso Nacional. E a questão não é nova. Eu acho que ela tem que nascer das partes. O Congresso Nacional pode ratificar, mas ela tem que nascer do diálogo dos servidores e do governo. Aí sim, remetido ao Congresso, para o Congresso avalizar. Porque senão é como o exemplo que eu disse, na ditadura militar você tinha um monte de lei que a sociedade passou por cima porque era uma lei autoritária, que não foi construída com ninguém, né? Era proibido fazer greve na ditadura militar. E de tanto proibido deu origem ao líder. Exatamente. Né? Então, não é um caminho... Quer dizer, eu acho que a regulação é importante, mas a regulação tem que nascer das partes, da vontade das partes. Não pode ser uma coisa imposta para as partes, porque senão ela não vai funcionar. Está muito bem. A nossa negociação, ela é lei entre as partes. A negociação coletiva faz lei entre os empresários e os empregados. E isso, você diz isso no âmbito da iniciativa privada. Da iniciativa privada e dos comerciários especificamente? Exatamente. Nós temos negociação todos os anos e não temos histórico de um dissídio coletivo recente. Então, sempre através do diálogo. Então, a sociedade está conversando. Então, o governo precisa também conversar e resolver esse problema para a sociedade. Isso aí é muito importante. Ou seja, o governo tem a aprender com os empregadores e com os empregados. Está na Constituição. A Constituição fala isso. Ótimo. Uma referência. Perfeito. Ou seja, somos a sociedade, todos nós. Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte, Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Entrevista Record.